Olá pessoal, vamos começar nossa aula de matemática para alunos do sexto ano do ensino fundamental, com o tema da nossa aula, identificação dos elementos de um gráfico. Mas antes de começarmos nossa aula, querer deixar um abraço aqui para a escola, para os professores da escola Barão do Bonito. E você, aluno, também pode acessar essas aulas do YouTube através do aplicativo Conecta Aí, onde você terá todas as disciplinas que vai ajudar você no ensino e aprendizagem. Vamos começar literalmente nossa aula. Bom, elementos de um gráfico. O gráfico, como é que a gente pode identificar um gráfico? Nós temos aqui, interpretação de gráficos e tabelas. Como é que nós podemos entender isso aí? Veja, vamos realizar uma boa análise, interpretação de gráficos e tabelas com dicas de matemática. A representação de dados por meio de tabelas e gráficos estão sempre presentes em nosso cotidiano, principalmente nos meios de comunicação, nos jornais, revistas, internet. Então aí você tem aqui, e está ligado com a facilidade, porque podemos analisar e interpretar informações que estão organizadas de forma clara, objetiva e, além disso, não exigir o uso de cálculos complexos, porque quando a gente olha para um gráfico, facilmente a gente consegue entender aqui o que é que o gráfico está passando para a gente. Elementos do gráfico. Alguns elementos importantes estão incluídos nos gráficos. Então nós temos aí o título do gráfico, que indica a informação que ele está se referindo, a fonte, de onde foi que aquele gráfico foi a informação que pegou ele, os números. O mais importante é que precisamos comparar as informações dadas pelos gráficos usadas para representar quantidades ou tempo, mês, ano, período, e a legenda que é o que o gráfico está querendo nos passar. Vamos treinar. Qual a maior torcida da sala? Será a torcida do Santa Cruz? Será a torcida do Náutico? Ou será a torcida do Sport? Conforme nós estamos vendo aí na tela. Aí você tem um gráfico aí, que a gente chama esse gráfico aí de gráfico de coluna. Você vê aí que tem umas colunas aí, Aí tem a coluna time do coração, aí tem a coluna meninos, meninas e o total. Acompanhando nossa aula aqui, nós temos o que a gente chama de coleta de dados, que são as informações que o gráfico está querendo nos passar. Você tem aí esporte do seu lado esquerdo da tela, né? Tem 3 tracinhos e mais na frente mais 3 tracinhos. Aí você tem abaixo o Náutico, que são 6 tracinhos e mais no outro símbolo tem 1 tracinho. Abaixo tem Santa Cruz, 3 tracinhos, mais 2 tracinhos. E do seu lado direito da tela, você tem esporte com 3 tracinhos, de uma figura, e a outra também com 3 tracinhos. Náutico com 6 tracinhos, a outra com 1 tracinho. Santa Cruz com 3 e 2 com outro desenho. Vamos aprender aqui como é que se preenche uma tabela. Aí vamos lá, na primeira coluna, a gente tem 4 colunas, vamos chamar assim de coluna 1. Nós temos a coluna 1, tem aqui Santa Cruz, tem 3 meninos e 2 meninos, ou seja, 3 meninos torcem para o Santa Cruz, 2 meninas torcem também para o Santa Cruz, um total de 5 pessoas, que inclui meninos e meninas. Quando você vai para o time do Náutico, você tem aí 6 meninos que torcem pelo Náutico, uma menina que torcem pelo Náutico, um total de 7 pessoas. Já quem torce pelo esporte, você tem 3 meninos que torcem pelo esporte e 3 meninas que torcem pelo esporte, dando isso um total de 6 pessoas, incluindo meninos e meninas. A partir das informações obtidas com a pesquisa, vamos responder. Quantas pessoas foram entrevistadas na sala de aula? Bom, quando você faz uma pergunta quantas pessoas foram entrevistadas, então você vai levar em consideração as 3 torcidas. Então, vamos dar uma volta. Veja só, eu tenho 5 do Santa Cruz, com mais 7 do Náutico. São 12 pessoas, com mais 6 do Sport, mais 18. Ou seja, 18 é o total. Então, voltando para aqui, eu tenho quantas pessoas foram entrevistadas na sala de aula? 18 pessoas. Quando pergunta quantas foram entrevistadas, independe se ser Santa Cruz, se ser Sport ou se Náutico. É um total de pessoas. O que é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma interpretação do gráfico.
Na pergunta de número 2, você tem aqui, quantas meninas havia na sala durante a pesquisa? Voltando mais uma vez, quantas meninas? Então você tem aí 2 do Santa Cruz, mais 1 do Náutico e mais 3 do Sport, totalizando 6 meninas que haviam na sala. Quando a gente vai para a pergunta de número 3, pergunta assim, quantos meninos foram entrevistados ao todo? Voltando de novo mais uma vez. Aí nós temos aqui, ó, 3 do Santa Cruz, mais 6 do Náutico, daria 9, e mais 3 do Sport, dariam 12. Então, ao total foram 12 meninos na sala. Aí vem a pergunta de número 4. Qual é a maior torcida na sala? Vamos lá. Veja, aí como é que você vai saber? Quando você vai para o total, né, você tem aí, ó, Santa Cruz total 5. Náutico total 7, Sport 6. De acordo com nossas informações, a torcida do Náutico é que tem maior torcida. Então, a pergunta do número 5 diz assim, entre os meninos, ou seja, entre os meninos. Então, nesse caso, está perguntando apenas meninos. Qual o time preferido da maioria? Então, para essa pergunta, você está especificando só meninos. Então, vamos lá. Meninos, eu tenho 3 do Santa Cruz, 6 do Náutico e 3 do Sport. Então, a maioria dos torcedores meninos torcem pelo Náutico, que são 6. Aí, mas a pergunta é, entre os meninos, qual o time preferido da maioria? A pergunta é qual time? Então, o time do Náutico. E entre as meninas, e quem ganhou? Vamos voltar de novo. Entre as meninas, a maioria das meninas torcem pelo Sport. Que você vê que são 3 meninas que torcem pelo Sport. E dos meninos, 6 torcem pelo Náutico. Então, quem foi que ganhou, de acordo com a pergunta, foram os meninos. Por quê? Porque a maior quantidade de meninos torce pelo Náutico. Isso que nós fizemos aqui foi uma interpretação. Nós estamos interpretando o gráfico de acordo com a informação que nós temos desse gráfico. Agora vamos lá, construindo gráficos a partir de tabelas, que popularmente a gente chama de gráfico formato de pizza, porque forma um círculo. Você vê aí as porcentagens, ó, que está aí nesse gráfico aí, e aí você vê em formato de um círculo, conhecido como gráfico de pizza. Aí os gráficos a ser constituídos pelo estudante. Você vê aí a parte de verde, tá vendo? Ou seja, é metade da pizza, vamos dizer assim. Aí aquela parte de vermelho, você vê a torcida do Santa Cruz é metade da metade. Ou seja, se fosse comparar em termos percentuais, seria 25%. E a torcida do Sport, que está representado pela cor azul, você percebe que também é metade da metade, ou seja, é 25%. Esse é o gráfico chamado gráfico de pizza. Mas se você olhar para o seu lado direito da tela, tem o gráfico que a gente chama de gráfico de coluna. Por quê? Porque tem um formato de uma coluna. Você vê, tem a coluna vermelha, que representa a torcida do Santa Cruz. Tem a coluna azul, que representa a torcida do Sport. E tem a coluna verde, que representa a torcida do Náutico. Então, só para concluir, essa parte de gráfico, você tem gráfico formato de pizza, forma circular, e o gráfico que a gente chama de gráfico de coluna. Usando o computador para construir gráfico. Aí você tem aí, ó, reescrevemos a tabela no Excel. Veja, você tem uma tabela em formato de coluna. Então eu tenho aqui, ó, time favorito do Santa Cruz. 3 meninos torcem pelo Santa Cruz. 2 meninas torcem também pelo Santa Cruz. Então, ao total de meninos e meninas, dá 5 pessoas. Logo, eu estou querendo dizer pessoas, incluindo menino e menina. Na torcida do Náutico, eu tenho 6 meninos que torcem pelo Náutico. E eu tenho uma menina que torce também pelo Náutico, totalizando 7 pessoas. Quando vem para a torcida do Sport, aí eu tenho 3 meninos torcem pelo Sport. 3 meninas torcem também pelo Sport. Então, um total de 6 pessoas.
Aí, ó, na barra de ferramentas, passo superior do software, devemos selecionar inserir, em seguida, isso ele está mostrando como é que faz isso no computador. Gráfico construído pelo Excel. Ó. Veja aí que você tem um gráfico em 3 formatos diferentes, assim, são 3 colunas, né? Azul, vermelho e verde, depois azul, vermelho e verde de novo, um pouquinho menor, e azul, vermelho e verde de novo, em formato um pouco, ou seja, a coluna um pouco maior. Todo gráfico deve ter um título, porque se esse gráfico não tiver título, você fica meio que sem entender. Para escrever o título, devemos criar sobre o gráfico. Veja, ele está mostrando mais uma vez como é que você faz isso através do computador. Todo gráfico deve ter um título, como já tinha falado, né? Ó, vamos lá. Construção de uma tabela a partir de um gráfico. Para construir, outra poderá ser realizada. Do que você tem mais medo? Então aí, ó, você vai anotar entre essas 4 alternativas o que é que você tem mais medo. Se você tem medo de rato, ou se você tem medo de cobra, ou se você tem medo de trovão, ou se você tem medo de sapo. Dessa vez, deve-se anotar os resultados diretamente no gráfico no caderno. Produção de um gráfico no caderno. Aí você vê aqui as perguntas. Veja, ele está do seu lado esquerdo, tem as perguntas, né? E aqui do lado direito você está mostrando aí, ó. Está representando aí, ó. Rato, está representando trovão azul, ó. Sapo verde e cobra vermelho. Veja que ele está mostrando aí, ó. Se dá para você enxergar direitinho, ó. 4 vermelho, 3 azul, 2 está representado pelo quadradozinho roxo e 1 representado pelo verde, que ele representa como sendo sapo. Interpretando o gráfico. Vamos lá. Visualmente, a maioria dos estudantes tem mais medo de quê? Aí ele botou ali cobra. Aí, primeira pergunta. Na segunda pergunta, ele pergunta: em números absolutos, quantas pessoas têm medo de rato, de cobra, de trovão e de sapo? Aí ele botou ali: rato 2, cobra 4, trovão 3, sapo 1. Quando ele fala rato 2, é porque ele está representando como uma unidade de medida. Quantos estudantes foram entrevistados no total? 10 estudantes. Se você contar aí, ó, 2 ratos, mais 4 cobras, mais 3 trovão, mais um sapo, dá um total realmente de 10 pessoas. E aí, ó, qual o título do gráfico? Tem medo de. Então, esse é o título do gráfico, para você saber do que se trata. Aí vamos lá. Tabela, tenho medo de. Veja, aqui você tem uma tabela em forma de coluna. Veja, na sua primeira coluna, você tem as palavras rato, cobra, trovão e sapo, em forma de coluna. Então, 2 estudantes têm medo de rato, 4 estudantes têm medo de cobra, 3 estudantes têm medo de trovão e 1 estudante tem medo de sapo. Observe que se você contar 2 mais 4 mais 3 mais 1, dá um total de 10, ou seja, uma outra forma de interpretar uma tabela. Aí agora vamos falar de gráfico de setores, né? Aí aqui, ó, veja, o que é gráfico de setor? Tanto faz eu chamar gráfico de setores ou também chamar gráfico de pizza. Veja que eu tenho aqui a parte vermelha, que representa a cobra, tenho a parte que representa 40%, tá vendo? Você tem ali o verde, que representa 30%, que tem medo de trovão. Aí eu tenho ali a parte azul, ó, representa 20%, que é sapo. E aquele roxinho ali, ó, que é a parte de sapo, que representa 10%. Então ele separou aí em forma de porcentagem, para você entender a questão do gráfico. Pesquisa. Quanto gastamos de energia elétrica? Então aí ele tá mostrando, isso aí é o que você vê, literalmente é uma conta de luz. Então eu tenho aqui a data, leitura pela manhã, leitura pela noite. Por exemplo, se de manhã você gastou 20 kW e de noite você gastou 100, então, durante um dia você gastou 80 kW. Aí já mostra mais na frente o consumo do dia, consumo à noite e aí a observação. Aí, ó, o gráfico da evolução, ó, ele tá formando aí uma linha azul, tá vendo? Ó, uma linha vermelha. Ó, investigando a conta de luz. Aí você tá vendo uma conta de luz e tá vendo aí, ó,
o valor da conta de luz lá em cima, na parte verde ali, ó. Então ele circula aí. E aí, ó, a sua conta de luz possui tabelas para serem lidas e interpretadas. Também há um gráfico que nos mostra o histórico do consumo, ou seja, a evolução do consumo de energia elétrica de sua casa ao longo de um ano. Atividade: interpretando a conta de luz. Qual a data de vencimento da conta de luz da sua casa? Aí são perguntas, né, pessoais. Segunda questão: quantos reais você pagaram de taxa de iluminação pública no mês investigado? Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos dizer que em janeiro eu gastei 50 reais na conta de luz. Aí em fevereiro, 30. Então, aí você vai somando durante o ano e você vai ver quanto você gastou. Na tabela de composição do consumo, quantos reais foram destinados para pagar tributos? E aí por aí vai. Aí você vai ver em porcentagem. E por aí vai, né? Como economizar na energia elétrica? Então aqui, ó, tem algumas dicas de site, né, que você pode ver, ó, no YouTube, tá vendo? Site no YouTube para você aprender a economizar. Ou seja, você vai saber qual parte da sua casa está consumindo mais energia e qual parte está consumindo menos energia. Interpretando pesquisas eleitorais. Aí é que a gente, as pesquisas de quem está na frente, quem está atrás. A gente vê muito isso em época de eleição, né? Aí você tem aí, ó, qual tipo gráfico foi utilizado para comparar as pesquisas realizadas? Gráfico de linha ou de evolução? Quais os partidos políticos estavam na disputa do segundo turno? Aí ali está respondendo lá, ó, PFL e PSB. Tá vendo? Então são essa pergunta aqui, esse retângulo, ele está simplesmente interpretando o que estava escrito naquele gráfico. Aí ele faz umas perguntas ali, ó, e por aí vai, né? Houve aumento ou diminuição no número de indecisos, brancos e nulos. O que isso pode significar? Olha, aí ele está respondendo ali, ó. Houve diminuição, significando que as pessoas optaram por um dos candidatos, provavelmente pelo candidato do PSB, que cresceu nas pesquisas. Aí eu tenho aqui as referências biográficas, né? No caso, www.1.educacão. Só recapitulando que na internet você não coloca cedilha, né, e nem coloca tio, né? Então fica educacão.pe.gov.br/CEPAV. Então, ó, só recapitulando aqui, ó, você tem, só fazendo uma revisão, você tem um gráfico, né, que tem aqui, você está vendo uma linha vermelha, uma linha azul, uma linha verde, e aí, ó, o que acontece? Você tem um gráfico nesse formato e tem nesse formato, ou seja, aqui está em forma de retângulo, ou seja, resumindo, essa parte de retângulo está fazendo perguntas dessa parte aqui, ó, que está em forma de linha, né? E você vê que a linha, ela tanto faz ela subir, é quando o candidato está crescendo nas pesquisas, e como ela está assim, que é quando ele está decrescendo nas pesquisas. Por exemplo, ele estava 20%, aí passou para 50%, então ele está crescendo. O contrário, ele estava em 50% e caiu para 20%, por exemplo, seria a vermelha. Então aí, nesse tipo de gráfico, em forma de retas, a gente também pode chamar, e aí ele pega essas informações que está aí e transforma assim. Aí você, o que é que você faz? Você vai ficar olhando para o gráfico, né? E aí você vai responder as perguntas no qual ele está se referindo. Bom, espero que tenha ajudado os alunos do 6º ano, né, de matemática, de toda a rede do estado, e que vocês possam aproveitar essas aulas no EducaPE, não só de matemática, mas também de outras disciplinas. Com isso vai facilitar o aprendizado de vocês, né? Que essas aulas são muito boas e que Deus abençoe a cada um de vocês.